Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula 2 sobre como ler as pessoas. E nessa aula, o que eu trago para vocês é que todo movimento, todo comportamento tem uma função. Quando eu falo que todo comportamento tem uma função, nossa, a gente pode extravasar, extrapolar e falar da natureza, da árvore, como ela funciona, de um rio, como ele passa, de uma pedra que está lá quietinha. Tudo o que existe tem uma função. Ok? Complexo isso, né? Isso já dá várias reflexões, já puxa para a filosofia, já faz a gente querer investigar um pouco da física. Mas calma, vamos ficar com o comportamento. Quando você olha para uma pessoa, e foi isso que a gente aprendeu na nossa primeira aula, observar, tudo o que a gente observa tem uma função. E aí eu trago para vocês a nossa palavra-chave, que na verdade é uma frase dessa aula aqui, que é: todo movimento importa. Em uma comunicação, todo e qualquer movimento importa. Muita gente não entende isso e eu gostaria que você entendesse, porque agora você está fazendo a minha aula. Então agora você sabe que todo movimento importa. Ah, mas Rubens, todo movimento? Como assim? Se a pessoa estiver mexendo na unha, isso importa? Importa, porque todo movimento tem uma função. Ela está fazendo isso para alguma coisa. Ah, ela está fazendo isso, talvez, para poder tirar alguma coisa que está na unha dela. Para poder relaxar, porque ela está nervosa. Para poder, sei lá, ela faz isso porque ela vai dizer que ela tem o hábito de fazer isso que ela acha legal. Pouco importa o porquê ela faz, mas ela faz por um motivo. Existe uma função em todo comportamento que você observa. Numa ruguinha ali que aparece no rosto da pessoa quando ela está falando. Aquilo tem uma função. Quando você observa a pessoa com essa compreensão de que tudo o que ela faz importa, a sua maneira de observar e a sua maneira de interagir com ela podem mudar radicalmente. A gente não faz nada à toa, pessoal. Quando uma pessoa está sentada e começa a balançar a perna, você não vai olhar para aquilo igual pessoas que não sabem ler o comportamento das outras pessoas fazem. Olhar para aquilo e falar, não, isso aí não é nada não. Isso aí é uma coisa aleatória, isso não importa. Pessoal, não existe nada aleatório na natureza. Não existe nada aleatório no comportamento das outras pessoas. Esquece isso de aleatoriedade. O que existe é uma não compreensão daquilo que está acontecendo. A partir do momento que você compreende, deixa de ser aleatório. E quando você observar as pessoas, estiver olhando para elas, conversando, lembre-se disso. Que tudo aquilo que a pessoa fizer, todo comportamento, toda pequena expressão do corpo dela, toda palavra, todo muxoxo, já ouviu essa palavra, muxoxo? É quando a pessoa faz com a língua assim. Toda pequena expressão comportamental importa. Não ignore nada do que a pessoa fizer. Quando você começa a prestar atenção em cada vez que a pessoa pisca quando conversa com você, você já está um passo à frente de conseguir ler as pessoas com quem você conversa. Então, primeira aula, observação. Lembra da palavra-chave da primeira aula? Descrever. Descrever em voz baixa, em silêncio, na verdade, tudo aquilo que você observa na pessoa. E agora, nessa segunda aula, estou trazendo para vocês que tudo aquilo que você observar na outra pessoa, cada pequeno movimento, por mais insignificante que ele pareça, importa. A respiração da pessoa importa. Já pensou sobre isso? Quando você está conversando com a pessoa, ela está respirando sempre no mesmo ritmo.
Aí de repente você fala uma palavra e a pessoa respira de um jeito diferente. Opa! Isso importa. Todo o movimento que a pessoa faz importa. E aí, o quanto que você observa os movimentos que uma pessoa faz? O quanto que você considera a importância de cada pequeno comportamento, cada pequena expressão dela? Já parou para pensar sobre isso? Se você ainda não parou para pensar sobre isso, então pare. Comece a refletir sobre isso agora. Observe aí seus colegas, seus familiares, o padeiro a hora que você for comprar pão e observe em detalhe cada pequeno movimento do corpo dele, cada pequena expressão dele. E considere que isso importa. Todo movimento importa. Vamos para a nossa aula 3? Então vamos. Grande abraço!